confesso que a gama de assuntos, estudando e vendo as suas entrevistas e assistindo todo o material que pelo menos tem disponível, né, aí nas redes, para a gente poder entender um pouco do seu propósito e do que você tem feito, me confundi um pouco, assim, então não sei por onde começar. Eu tenho uma curiosidade, por exemplo, o seu nome é Denis Benchimol Mineve. Isso, você sim. tem algum parentesco com o Guilherme Benchimol, da XP Investimentos, ou não? Olha, a família Benchimol veio do Marrocos, né, no século XIX. Ela veio toda para a Amazônia e foram vários primos. E um desses primos era a família que eventualmente, que é a família do Guilherme. Nós éramos primos naquela altura. Eles continuaram um relacionamento aqui, mas aí com o fim do ciclo da borracha, muita gente acabou migrando, principalmente na época para o Rio de Janeiro. A nossa família também tem bastante gente no Rio de Janeiro. E aí a família dele foi e digamos assim, perdeu parte dos vínculos com a região. O nosso braço foi o que ficou. Entendi. Interessante. Por que o seu bisavô veio na época, ele veio do Marrocos para a Amazônia, né? Ali região de Santarém, perto de Fordlândia, mais ou menos isso? Sim, sim. Por que ele veio? Por que escolheram a Amazônia? Existia uma comunidade judaica muito antiga no Marrocos, né? Em parte derivada também da expulsão da Espanha, 1492, dos judeus expulsos da Espanha. E essa comunidade, por muitos anos, ela foi uma comunidade próspera e relevante no Marrocos. Mas, em algum momento no século XIX, passou-se a ter uma situação adversa com alguns sultões do Marrocos que não eram tão favoráveis à comunidade judaica, e isso, na nossa visão, coincidiu com um momento de alguma prosperidade na Amazônia. Os primeiros judeus que vieram em 1810, e aí a nossa suspeita é que eles começaram a mandar carta de volta para o Marrocos, dizendo: olha, a coisa está bem aqui, manda meu primo, manda meu irmão, traz minha esposa. E aí essa migração aconteceu principalmente durante o século XIX. A minha família em particular veio tarde. Nós viemos já na década de 1880. E nossa família foi para Santarém inicialmente. Meu bisavô nasceu no Brasil já. Nasceu no Brasil, mas foi enviado de volta para o Marrocos para ser educado. E aí aos 13 anos, né, que é quando é a maioridade judaica, ele voltou para o Brasil para trabalhar. E aí virou regatão, depois virou gerente de um seringal em Fortaleza do Abunã, que é na fronteira de Rondônia com a Bolívia, no rio Abunã. E aí a vida seguiu, né, com os altos e baixos da região. Como que surgiu a ideia da Bemol? Ele estava lá em fronteira da... Ele era gerente de um seringal e ficou lá até 1932, um pouco depois da quebra da bolsa e realmente do colapso do preço da borracha. E, bem, junto com o colapso, todo mundo empobreceu e foi o caso da nossa família também. E aí se mudaram para Manaus. E meu bisavô trabalhava como guarda-livros e as crianças foram crescendo. Os fundadores da Bemol e eventualmente da Fogás são 3 filhos dele, né? Samuel, Israel e Saul. Contador, né? O guarda-livros é o antigo contador. O antigo contador. Ele tinha uma obsessão com guarda-livros. Todo mundo na família é formado em contabilidade. E ele acreditava que era uma das habilidades mais importantes. Eu acredito também. E aí os filhos vieram para Manaus, ele veio com a família para Manaus e se empregou como contador pelo restante da vida, até que os filhos atingiram a maioridade, os filhos resolveram empreender. O filho mais velho era farmacêutico, então ele adquiriu uma representação de uma fábrica, na época chamava Sharp Dome. Hoje é a Merck, que acabou comprando a empresa. E ali começou o tio Israel, que era o irmão mais velho, junto com o meu avô, que foi emancipado para poder se tornar empresário, em 1942.
E a partir daí o negócio foi evoluindo. Meu avô foi estudar fora e começou a fazer conexões fora do Brasil. Um dos primeiros grandes negócios que eles fizeram foi comprar trigo nos Estados Unidos durante a guerra. Estava faltando trigo no mundo, o Brasil não era produtor de trigo relevante na época. E no meio da Segunda Guerra Mundial, tudo era complexo, né? Então, eles encontraram uma forma de comprar trigo e trazer trigo para Manaus quando faltava trigo. E trigo é pão, né? Então, um item bem essencial. E a partir daí foi evoluindo, investindo mais à frente. Em 1956, meu avô, naquela época, era diretor da refinaria. Além de conduzir a Bemol, ele trabalhava na refinaria junto com o tio Isaac Sabá, que era um tio da minha avó, fundador da refinaria, né? E ele trabalhava lá como diretor quando a refinaria fez um upgrade e começou a produzir um gás novo que não tinha consumo na região, que é o que a gente conhece como gás de cozinha. E aí ele e os dois irmãos, e aí nessa altura já estava tio Saul, que é o irmão mais novo, que foi quem conduziu a Afogás, infelizmente faleceu ano passado. Eles se juntaram e formaram a Afogás e começaram a desbravar esse mercado, um pouco combinado com a Bemol, porque a Bemol vendia o fogão e eles do outro lado vendiam a botija de gás. É incrível. Mas ele não estava nos Estados Unidos para procurar produtos para vender no Brasil, ele estava fazendo outra coisa. Não, meu avô sempre foi muito ligado à academia e a estudos. Ele foi para os Estados Unidos porque ele recebeu uma bolsa de estudo. Ele trabalhava antes na Panair, né? Panair era a linha aérea, né? Não é a feira, não é a feira que... A feira ainda é conhecida como não, Panair, né? Mas ele trabalhava como carregador de mala na Panair. E ele presenciou a vinda dos cearenses para a Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial, que foi a segunda grande batalha da borracha, né? Quando os japoneses invadiram os seringais da Malásia, os Estados Unidos ficou desesperado porque não tinha mais acesso à borracha. E aí fez um pacto com o Brasil para que o Brasil voltasse a produzir borracha, e isso trouxe uma grande migração de cearenses para a Amazônia. Então, ele estava no ponto de entrada dos cearenses, né? No aeroporto. E com isso ele começou a perceber aquelas histórias e começou a escrever a história dos cearenses e entrevistá-los. E aí ele escreveu um texto sociológico que chama O Cearense na Amazônia. E esse texto ganhou um prêmio que permitiu ele ganhar uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. E aí ele foi estudar nos Estados Unidos, fazer mestrado em sociologia. Você está falando de conhecimento científico, né? A gente percebe uma relação entre conhecimento e experiência, assim. Acho que a união dessas duas palavras, digamos assim, acho que é muito forte aqui na gestão da Bemol, que a gente percebe. E eu acho que a gente poderia até fazer uma analogia para a Amazônia também. Eu acredito que a discussão da Amazônia, ela peca muito nesse ponto da experiência com conhecimento. Por exemplo, eu sei que é um conhecedor do estado de Rondônia. Rondônia, há 10 anos atrás, vou usar o número de Rondônia de 10 anos atrás, tinha quase 30% de área desmatada. É o estado com a maior área desmatada na Amazônia. Percentualmente. Coincidentemente, também é o estado com maior quantidade de universidades per capita. E eu acho que aí a explicação exatamente desse número passa um pouco pela experiência da Bemol e passa pelo que você acabou de falar do seu avô ter ido em busca de conhecimento. Você podia explicar um pouco para a gente, Denis, por que Rondônia, por que a gente é tão mal compreendido assim? Se você olha os números, você tem um pensamento, mas se você for para o conhecimento e para a experiência, você acaba explicando. Essa é uma pergunta complexa, né? Eu acho Rondônia um caso singular, diferente de outros estados da Amazônia, né? E acho que não dá para tirar lições perfeitas que se apliquem ao todo, olhando só o caso de Rondônia. Mas o que é, na minha leitura, extraordinário sobre Rondônia? Rondônia, para mim,
é o estado mais interessante do Brasil. Um estado que cresceu muito rápido, tinha 100 mil habitantes há 50 anos atrás, tem 2 milhões, passou de 2 milhões 50 anos depois. Não há nenhum estado no Brasil que multiplicou sua população por 20 nesse período. Nem o Amazonas com a Zona Franca. Não, nenhum estado. Em 50 anos, multiplicar por 20 a população não foi o caso. O Manaus, antes da Zona Franca, tinha 200, 300 mil habitantes, ainda tinha o interior. Então não foi 20, não foi tão grande a evolução. E Rondônia, reconhecidamente, diferente de outros locais onde desmatamento talvez não trouxe prosperidade, e há locais no sul do Pará que são razoavelmente desmatados e não prosperaram. Rondônia, na minha leitura, é um exemplo de caso em que nós acertamos a prosperidade a despeito das consequências ambientais. Então, é um caso que merece estudo para a gente entender que quando a gente é capaz de ativar o que eu acho que é uma veia empreendedora e em Rondônia, misturado com conhecimento, você mencionou as universidades lá, eu tive recentemente em Ariquemes, voltei encantado. Assim, Ariquemes é uma cidade, primeiro, é uma cidade de pleno emprego. Isso aqui não existe no Brasil, né? Esse não é o Brasil que você conhece. Nós temos loja lá e nós não conseguimos recrutar operadora de caixa para trabalhar na loja. O brasileiro não está nem... Dada a oferta de trabalho na cidade? Não tem operadora de caixa, porque tem muita opção, tem muita empresa investindo lá, a economia está crescendo. Esse é um outro Brasil que eu acho que nós brasileiros até esquecemos que isso é possível, né? A gente está tão acostumado ao cenário de mão de obra barata e você bota uma placa, recruta-se e aparece 100 currículos. Lá não é assim, não. Lá é um outro lugar. E eu acho que tem muito a ver com o espírito empreendedor de quem foi para lá, mas também tem muito a ver com uma segunda geração. A primeira geração veio ali em 1970, 1980, pequenos agricultores sem terra, né, do Paraná, de Santa Catarina, gaúchos, de vários lugares no Brasil, e obviamente sem muita educação. Mas a sua próxima geração vem muito melhor. Ela vem educada, cheio de universidades, assim, cheio de médicos, profissionais. Eu acho que é um... Eu acho que Rondônia é um lugar que aponta para o Brasil o que a gente pode ser. Está no meio do processo, está só há 50 anos se desenvolvendo. Todo o resto do Brasil está tentando há muito mais tempo. Há quanto tempo a gente está aqui em Manaus? Há muito mais tempo. Ok, conseguimos algumas coisas, mas eu acho que não tanto quanto lá. Qual é a base da economia de Rondônia? De onde vem essa riqueza? A base da economia principalmente é o agro. E um agro que começou com gado. Gado simples, mas hoje... Por exemplo, eu desço a BR já faz uns 20 anos, de tempos em tempos. Né? E estrada, claro. A estrada que vai, né, de Porto Velho para Vilhena, no sul do estado. Há 20 anos atrás, você via pastos mal cuidados. Hoje, você vê soja, você vê colheitadeiras imensas e... Conversando com os empresários, você vê uma preocupação com reserva legal, com área de preservação permanente. Você escuta as pessoas falando de agricultura de baixo carbono, de estratégias de net zero, coisas que assim, você não imagina que estariam sendo discutidas no agro em Rondônia. Eu digo que Rondônia anda mais rápido do que o resto do Brasil, porque eles já estão pensando na frente. É claro que também, no mesmo lugar, há atores ruins. Né? Isso aqui ainda é Brasil, e nós temos dificuldades, mas
o papel, quando eu penso no papel do Brasil no que diz respeito à Rondônia, acho que a gente tem uma responsabilidade de tentar encontrar quem são esses bons players. E tem muitos, lá tem muitos. E pensar como é que a gente vitamina eles, para que eles sejam mais significativos, para que eles sejam maiores, para que eles sejam mais prósperos e transformadores. Eu queria voltar um pouco no assunto, deixar o assunto de Amazônia um pouquinho de lado, e voltar na parte do conhecimento da experiência. Você acha que esse é o segredo da Bemol? Como é que uma empresa que completa 80 anos na Amazônia, você mesmo falou que um dos fundadores de vocês sempre buscou conhecimento científico, sempre fez questão de se utilizar dele para se atuar. A gente percebe também que na Bemol não existem tantas pessoas da família assim também trabalhando. Não sei se tem relação, né, com esse motivo. O que você me diria? Como é que a Bemol consegue competir com o Amazon, com o Shopee, com o Mercado Livre? Que mágica é essa que a Bemol faz? Só primeiro, né, respondendo uma das perguntas, nós temos hoje só 2 pessoas da família na gestão da empresa. Nós temos membros da família no conselho de administração. E isso foi um processo de profissionalização da empresa, que não quer dizer tirar a família de dentro da empresa, quer dizer que somente alguns membros da família mais comprometidos com o trabalho mesmo da empresa que permanecem. No segundo tema, eu acredito que meu avô era muito focado no lado acadêmico. Uma das coisas interessantes que ele falou já próximo do fim é que no começo da carreira dele, se ele achasse que ele seria capaz de dar o nível de vida para a família dele que ele queria, só sendo professor, ele nunca teria aberto a Bemol. Porque ele preferia muito mais a vida acadêmica e a vida de estudos do que a vida empresarial. Mas ele, no final, acho que fez uma boa escolha e decidiu abrir a empresa. A empresa sempre foi muito focada no lado acadêmico e no lado teórico, né? Ele foi o primeiro presidente, meu pai também trabalhou por muitos anos e também muito estudioso, falava muitas línguas e fez conexões com empresas do mundo todo, que é uma vantagem competitiva, né? Você saber falar muitas línguas. Tio Jaime, que foi presidente depois dele, também sempre foi muito focado em estudar a teoria empresarial e acho que na minha gestão a gente mantém esse foco em ser empresários um pouco acadêmicos. Boa parte da família já deu aula na universidade ou na UFAM ou em outros institutos e assim, acho que é um diferencial da Bemol. Várias empresas têm estratégias diferentes. É muito comum no varejo aquele empresário, vou chamar assim, barriga no balcão, né? O cara que tem experiência ali, sabe lidar e sabe comprar, e ele ganhou o tino comercial pela experiência. Esse não é o nosso modelo. Nosso modelo é, ok, deixa eu ver aqui, estou com um problema, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar um livro aqui, onde alguém já explorou esse problema, já escreveu a respeito, deixa eu entender e aí deixa eu tentar aplicar localmente esse problema. Por exemplo, um caso que eu gosto muito, há cerca de 10 anos atrás, os avanços estatísticos no mundo foram algo incrível, que começou a onda do que se chama aprendizado de máquina e redes neurais, né? Antigamente você fazia regressão multivariável, que era o que eu tinha aprendido na faculdade. Mas 10 anos atrás o mundo avançou brutalmente. E hoje a gente tem ChatGPT, que na prática é uma evolução dessa tecnologia. Ficou claro, por exemplo, que os modelos de crédito da Bemol estavam desatualizados. Não eram os modelos que usavam a melhor tecnologia possível. Hoje tem meme para tudo que é lado, né? Tem gente devendo a Bemol e não sei o quê. Assim, espero que todo mundo esteja comprando na Bemol nessa sala, mas não devendo com atraso. Eu tenho, não estou devendo, inclusive. Então,
nós buscamos, naquela altura, a UFAM. A UFAM tem um núcleo muito competente de TI, né, o ICOMP. É uma referência no Brasil, né, a UFAM, em TI. Assim, a equipe do Edileno, Altigran, e o que eles conseguiram fazer ali... É a tal da Amazônia desconhecida fora daqui, né? As pessoas esse é um que vocês têm que entrevistar. Ele é o Steve Jobs da Amazônia, o Edileno. Ele se juntou com o Elon Musk, então, praticamente. Então, nós buscamos a equipe deles para tentar desenvolver um novo modelo de crédito dentro da Bemol, que acho que é uma das nossas principais competências hoje, científicas mesmo, e que fez surgir, por exemplo, de dentro da Bemol, uma startup que chama UMI, que já levantou recursos de venture capital, tem um valuation significativo, já expandiu para outros estados. Esse modelo, né, serve essa startup, mas serve também internamente a nossa concessão de crédito. Então, acho que nós estamos um pouco obsessivos com questão científica. E segundo, tem um DNA que vem certamente do meu avô, que ele dizia o seguinte: nós nos preparamos para 13 das últimas 4 crises. Isso aqui é uma piada, né? Que basicamente você está sempre preparado para uma crise, você sempre está preparado para o mundo se acabando, você sempre está preparado para o próximo concorrente entrante. Então, essa obsessão que tira o nosso sono, acho que também faz com que a gente se prepare para esse mundo andando a passos mais largos. Então, Mercado Livre, Amazon, empresas extraordinariamente competentes e de bolsos incrivelmente fundos. Assim, como é que você faz para competir com eles? Eu confesso, é o desafio da minha vida nesse momento. Acho que a gente tem conseguido até aqui competir com alguma competência, mas não tem nenhuma garantia de que isso vai ser verdade no futuro. Você olhar para o que aconteceu no varejo nos Estados Unidos, na China, as transformações são brutais e são poucos os varejistas tradicionais que conseguiram se tornar relevantes no e-commerce e se tornar competitivos, né, nesses cenários. No caso da Bemol, acho que nós tivemos a competência até aqui e vamos nos esforçar para que isso continue sendo verdade no futuro. Você falou de empreendedorismo científico, né? Eu ouvi também de você que as boas pesquisas da Amazônia, muitas boas pesquisas não são feitas aqui na Amazônia. Não sei se infelizmente ou felizmente, até para que as pessoas de fora conheçam um pouco a gente. E tem a ver um pouco com a gestão da Bemol, né? Esse empreendedorismo científico, né? Essa base científica para você poder tomar decisões. Vocês estão realizando algum investimento nesse sentido de empreendedorismo científico? Bem, como empreendedores locais, né, nós temos acho que uma responsabilidade adicional de tentar fazer com que a nossa economia e a nossa sociedade prospere. E, para mim, é óbvio que a ligação entre ciência e empreendedorismo é necessária para você atingir um grau de prosperidade elevado. Não tem nenhuma sociedade no mundo que não avançou, que tenha avançado muito, sem desenvolver muitos cérebros muito capazes para atingir produtividade. Então, no nosso caso, como família, nós somos investidores de uma série de iniciativas, né? Uma iniciativa, a gente estava mencionando há pouco, com o Átila, a Mais, que é uma aceleradora de negócios inovadores na Amazônia. Uma outra chama Emerge Amazônia, essa sim bem focada em ciência. O que nós fizemos? Nós buscamos todas as publicações científicas feitas a respeito da biodiversidade da Amazônia nos últimos 10 anos no Brasil, onde quer que seja que elas tenham sido feitas. E fomos buscar, trouxemos alguns especialistas para avaliar o que parecia estar mais próximo do mercado. Porque você tem pesquisa científica muito básica, que está muito distante de chegar ao mercado, mas às vezes você tem algumas pesquisas de produtos que estão próximos,
que basta um empurrão para que eles se tornem produtos, né? Então nós fizemos esse investimento há 2 anos atrás, avaliamos na casa dos milhares de publicações e centenas de grupos de pesquisa e acabamos fazendo investimentos. E fizemos 3 investimentos e esse ano estamos fazendo mais 6 investimentos, mas infelizmente boa parte da pesquisa de qualidade que acontece a respeito da Amazônia é fora da Amazônia. Tem coisa dentro da Amazônia. Dos nossos investimentos, dos provavelmente 9 que nós vamos ter, 2 são dentro da Amazônia. Um é no Amazonas, mas outros são fora, né? São, por exemplo, na Universidade Federal de Juiz de Fora, tem um núcleo muito especial de farmacologia lá, que estuda produtos amazônicos. Na Unicamp, em Campinas, você também tem um grau de competência estudando biodiversidade que se destaca. É claro que a gente espera que nós produzamos mais dentro da Amazônia. Eu não quero que eles parem de pesquisar a Amazônia, né? Acho que é benéfico que esteja se estudando a Amazônia em São Paulo, em Juiz de Fora, em onde quer que seja. Mas acho que tem um espaço, né, de investimento regional para que nós possamos estar desenvolvendo produtos, para estar desenvolvendo a biodiversidade aqui dentro, né? No INPA, na UFAM, nos diversos institutos e mesmo no lado privado. Eu acho que a oportunidade é enorme, mas o volume de investimento ainda é muito pequeno. Entendi. Tem a ver com o potencial da Amazônia, então, né? Olha, eu acho que se você falar para qualquer brasileiro, a Amazônia tem um potencial de biodiversidade, todo mundo concorda. Que isso aqui é um patrimônio monstruoso, estamos falando de 15% a 20% da biodiversidade do mundo em um lugar só. Deveria esse patrimônio, né? Patrimônio, se você tem um patrimônio no banco, você espera que seu patrimônio renda. Esse nosso patrimônio aqui rende pouco para quem está aqui. Ele traz benefícios em termos de serviços ambientais, na atmosfera e armazenamento de carbono e coisas assim. Mas é pouco comparado com o que ele poderia gerar para os brasileiros, para os amazônidas e para a humanidade também. Eu estava vendo uma apresentação sua também, que você fazia uma conta como bom economista, como um bom programa de negócios. Você fez uma conta bem simples. Se a gente pegasse 1% da Amazônia e vamos escolher qualquer atividade aqui, piscicultura. Eu não sei quanto produz de proteína o boi em um hectare, mas a piscicultura pode render 10 toneladas por hectare, né? Eu posso reproduzir a conta. Tá. Quando você produz, quando você faz pecuária extensiva, de baixa produtividade, com baixo investimento, você produz 100, 200 quilos de proteína por ano, por hectare. Por hectare. Se você faz piscicultura com um pouco mais de tecnologia, hoje até já passou disso, mas você consegue produzir 10 toneladas por hectare. Isso tem sido alcançado em alguns casos no Amazonas, em mais casos em Roraima e em Rondônia. Então, 10 toneladas de peixe por hectare. A Amazônia tem 500 milhões de hectares. Então, pegar 1% da Amazônia, 5 milhões de hectares, 5 milhões de hectares multiplicado por 10 toneladas, agora eu me confundi aqui na conta, mas vai dar 50 milhões de toneladas. Então, 50 bilhões de quilos. Isso. O quilo de peixe genérico no mercado internacional dá $2, coisa assim. Então, estamos falando de 50 bilhões de quilos vezes 2, 100 bilhões de dólares. Só de peixe. Só de peixe. Provavelmente não existe esse mercado tão grande de gente querendo comer peixe no mundo. Mas mostra o tipo de oportunidade que a gente tem, já usando os recursos da região, já usando áreas
desmatadas e desde que a gente... atual, o conhecimento que já está... O conhecimento atual precisa de muito investimento. Para que isso aqui funcione, você precisa investir em centenas de frigoríficos e de infraestrutura de logística e refrigeração e coisas assim. Mas é possível. O número que eu gosto de dar é o seguinte: a Amazônia tem 500 milhões de hectares, 90 milhões desses hectares estão desmatados, tá? Cerca de 18%. Varia um pouco, 19, 20, mas o número é mais ou menos esse. 20 milhões desses 90 estão razoavelmente bem utilizados, tá? Ou são as cidades, ou está produzindo soja, gado, com qualidade a tal ponto que nós estamos enriquecendo com isso. Tem 70 milhões de hectares, que é mais do que a área da França, de área degradada ou de baixa produtividade. Baixa produtividade é uma cabeça de gado ou menos por hectare. Ninguém vai ficar rico desse jeito. E você vai causar uma degradação ambiental. Então, para mim, o desafio dessa geração é pegar esses 70 milhões de hectares, ou uma fração deles, e torná-los produtivos. A gente acabou de fazer a conta com piscicultura. Com piscicultura, com 5 milhões de hectares, você faz mais que a Zona Franca. Óbvio que assim, é muito investimento para conseguir 5 milhões de hectares, nem precisa. Mas dá para fazer a mesma conta, por exemplo, com sistemas agroflorestais. Dá para fazer a mesma conta mesmo com madeira ou com gado adensado, ou contas utilizando carbono, que está se tornando cada vez mais viável. O armazenamento de carbono e a entrada do carbono nas equações. Então, assim, a região é promissora no papel, mas nós não conseguimos transferir do papel na prática para fazer com que esses 5 milhões de hectares virem piscicultura ou 1 milhão de hectares virem sistemas agroflorestais, produzindo mais cacau, café, açaí, madeira e banana e o que quer que seja. Assim, a oportunidade está aqui, mas nós não temos, acho, como nação ainda, o foco e a organização para fazer isso acontecer. A região é fascinante. Itacoatiara pode virar o novo Vale do Silício da Amazônia? Eu estou sabendo que a Bemol anda fazendo alguns investimentos lá em capacitação profissional mesmo, né? Em preparação aí desses desenvolvedores, que é a grande deficiência hoje do mercado, é a mão de obra de TI, né? A gente pode esperar que Itacoatiara vire um Vale do Silício? Vale do Silício é um exagero, né? Mas nenhuma sociedade se desenvolve sem desenvolver seus cérebros em elevado grau. Não existe. Você pode procurar onde você quiser. As raríssimas exceções são aqueles países desse tamanho assim que tem muito petróleo, mas mesmo assim o desenvolvimento lá não é duradouro. O petróleo acabando, eu acho que aquilo ali acaba. Mas você olhar para Japão, Coreia, Estados Unidos, na prática, o que eles têm de extraordinário são os cérebros. São muitos e muito desenvolvidos. Nós temos aqui também, mas não em escala suficiente, não tão desenvolvido quanto a gente deveria estar desenvolvendo. Então, vou dar o exemplo de Itacoatiara. Itacoatiara tem, por sorte, o EA e o FAM formando gente de TI lá. Só que, até em parte devido às deficiências de Itacoatiara, de cada turma de gente que entra, menos de 10% se formavam. Ou porque eles tinham necessidade de trabalhar, a família chamava, ou às vezes por deficiência na sua própria formação, que a pessoa não conseguia acompanhar. O que a gente decidiu fazer? A Bemol, assim como hoje qualquer empresa no mundo, tem uma dificuldade de recrutar gente de TI. É caro e é escasso, e você traz uma pessoa e o mercado está ávido, então ela encontra outras oportunidades. No nosso caso, nós decidimos começar a desenvolver equipes lá em Itacoatiara.
nós recrutamos inicialmente 6 estagiários da UFAM e testamos a seguinte hipótese: será que se a gente gastar aqui 6 meses com esses caboquinhos, eles vão se tornar desenvolvedores no mesmo nível de desenvolvedores em qualquer lugar do mundo? Na Bemol nós contratamos gente em São Paulo, em Campina Grande, em Hyderabad, na Índia e em Manaus. Então a gente tem alguma noção de qualidade de desenvolvedor. Será que dá para o caboquinho lá de Itacoatiara ser esse desenvolvedor? E assim, nossos caboquinhos não devem nada a ninguém, desde que bem treinados, né? Então, no primeiro ano nós contratamos 6 estagiários, agora nós estamos no segundo ano, nós contratamos mais 25 e eu espero que, eventualmente, Itacoatiara seja o grande centro de desenvolvimento de software da Bemol. Eu acho também que essa é uma oportunidade para empresários do Brasil, do mundo todo, do Amazonas. Você quer ter um impacto? Eu sei que parece indireto, né? Olha, como é que eu faço para reduzir o desmatamento? Alternativas econômicas, e elas podem ser alternativas econômicas que utilizam o solo, sistemas agroflorestais, piscicultura e coisas assim, mas talvez não precisem. Hoje, no mundo de TI, você pode trabalhar de qualquer lugar para qualquer um, né? Então, se a gente tiver gente de qualidade sendo formada, por exemplo, no interior da Amazônia, eu vejo como um potencial econômico enorme. E para a Bemol, uma possibilidade também de fugir um pouco dessa competição por talentos em São Paulo, em Manaus, e gerar gente em outro lugar e criar um efeito positivo para a empresa e para essas sociedades. Interessante. Eu queria falar um pouquinho dos desafios que você teve que enfrentar para chegar onde você está hoje. Eu imagino, você vem de uma formação de exatas, eu sou formado em economia. Economia, mas acabou tendo até uma participação grande, né? A experiência sua profissional começou, acho que nessa parte financeira, em banco, né? Contabilidade, você falou que, inclusive, valoriza bastante, um dos conhecimentos mais importantes para se gerir uma empresa. E aí tiveram alguns desafios que você acha que passou. Por exemplo, na época da Fogás, com a enchente, vocês não conseguiram, acho que, atender gás de cozinha lá em Rondônia, por causa da enchente. E não ia ter gás para o pessoal comer, né? Eu imagino que na pandemia aqui, em 80 anos de Bemol, não sei se foi a primeira vez que as lojas não puderam abrir, não sei se houve algum outro momento anterior a isso. Eu imagino que deva ter sido um desafio bom e ruim, né? Acabou que a parte digital vocês precisaram dar uma atenção maior. E tem um desafio que eu gostaria de te perguntar. Há algum tempo atrás, eu não sei se esse foi o maior, eu queria saber qual foi o seu maior desafio. Há um tempo atrás, você se envolveu numa expedição pela, acho que algum rio da Amazônia, o Rio Urubu. E houve ali, inclusive, na época, eu não lembro exatamente o período, mas eu lembro que na época isso repercutiu na imprensa, ficaram 2 dias ou 3 dias desaparecidos no meio da floresta, sem nenhum contato. Você estava com quem nesse episódio? O que aconteceu? E eu queria saber se esse foi o maior desafio que você até hoje teve que enfrentar na sua vida. Olha, tu listaste alguns desafios de natureza bem diferente, né? Quanto a cerca, mais ou menos 20 anos atrás, eu, junto com meu pai naquela altura e 3 outros amigos, nós fomos fazer um passeio. Naquela época, eu tinha me proposto a todas as minhas férias passar dentro da Amazônia. Eu tinha vivido 10 anos nos Estados Unidos, estudando e trabalhando, e quando voltei para cá, voltei um pouquinho envergonhado de conhecer Estados Unidos melhor do que Brasil, ou melhor do que a Amazônia, né? Porque fui muito jovem, fui com 17 anos, voltei com 26, então eu me propus nos primeiros anos que eu voltei, todas as minhas férias eram dentro da Amazônia. Umas férias era pegando um carro e subindo e descendo o estado de Rondônia, outro ano foi no estado do Amapá, outro ano foi no Acre, teve ano no Amazonas, no Pará, para entender bem a região.
né? E é muito educativo. Você não tem muita coisa para visitar. Imagina, um mês de férias em Rondônia. É interessante se você se aprofundar, mas na superfície não tem tantas atividades turísticas, né? Para um mês inteiro. Então, numa dessas viagens, algumas dessas viagens eram viagens um pouco mais urbanas, essa, por acaso, era uma viagem um pouco mais de floresta, né? Subindo e descendo um rio, e o planejamento foi ruim. E nós acabamos passando 5 dias. O plano era passar 2 dias na floresta, acabamos passando 5 dias e precisamos de resgate. Foi complexo. Bem, nos outros casos que você mencionou, eu listo 3 grandes desafios profissionais, né, na minha carreira, 3 crises. Uma delas foi o caso da Afogás, 2014, quando o Rio Madeira encheu muito e cobriu a nossa planta de produção. A planta ficou debaixo d'água. A planta ficou inteira debaixo d'água. O rio nunca tinha subido naquele patamar. O recorde anterior era 17 metros e pouco. O rio foi a 19 metros e 50. E a nossa planta era tranquila a 18 metros. Então, eu tinha uma folga de 1 metro inteiro sobre o recorde histórico, e quem vai imaginar que quando vai bater o recorde por 2,5 metros. Né? Então, nossa planta foi para debaixo d'água. A Afogás, naquela altura, era responsável por mais de quase 70% do gás consumido em Rondônia. E aí nós tivemos que montar uma operação, praticamente uma operação de guerra, para fazer com que o gás chegasse em Rondônia. E aí o gás normalmente ia de Rondônia para o Acre, a gente passou a abastecer o Acre diretamente, mas abastecer o Acre é complexo, porque é via Rio Purus. Rio Purus é um rio muito sinuoso, não é um rio tão navegável quanto o Rio Madeira, então as viagens duravam muito mais tempo e o abastecimento ficou comprometido. Mas, às vezes, né, tem uma serendipidade, né, das coisas, um pouco de sorte. Os aprendizados e a equipe lá na Afogás, que cuidou daquela crise e conseguiu, foi uma crise caríssima, né? Foi a maior perda que nós já tivemos como empresários na região. A equipe que gerenciou a crise, por sorte, estava na bemol quando veio a crise do Covid, e a despeito de as crises serem diferentes, a habilidade de você cuidar de uma crise é muito parecida, né? O senso de urgência e a forma de lidar, você assume uma posição um pouco mais hierárquica, né? Numa gestão normal, você tenta deixar que as pessoas tomem decisão. Numa crise mais severa, você tem que abrir linhas de comunicação muito mais frequentes, saber todo dia o que está acontecendo na ponta. Então, foi muito útil para depois enfrentar o Covid na bemol, que foi um desafio complexo, porque eu assumi como diretor-presidente aproximadamente 1 ano antes do Covid vir. E tinha muitos planos, né? Estava muito entusiasmado, cheio de ideias, cheio de vontade, mas assim, o mundo vem e corta-lhe as pernas nas suas ideias e lhe oferece os desafios que ele quer. Então, o Covid, felizmente, quer dizer, infelizmente, foi um drama horrível, né? No caso da Bemol, nós perdemos 14 colaboradores. Em todos os anos, eu já tenho 20 anos de Bemol, em todos os anos anteriores, eu só consigo me lembrar de um colaborador que a gente tenha perdido, que faleceu. E durante o Covid foram 14. Felizmente, nós conseguimos administrar a saúde financeira da empresa e a evolução digital para hoje permanecer líder de mercado e conseguir, mesmo no e-commerce, ser líder de mercado aqui dentro da região.
no Brasil, né, o indicador que eu gosto de dar é que a Amazon e Mercado Livre, por exemplo, já dominam o e-commerce em todos os estados brasileiros, exceto Amazonas e Roraima, onde a gente consegue ficar à frente. Nem Rondônia e Acre a gente consegue. Mas e o outro desafio, que foi um desafio de natureza um pouco diferente, eu passei alguns anos no governo do estado e nós tivemos a crise de 2008. Eu passei no governo de 2007 a 2009 e a crise ali estourou em 2008, a crise americana, né, do subprime, né? Subprime, exatamente. E aquela crise fez com que a arrecadação estadual caísse severamente. E eu era secretário de Planejamento e Desenvolvimento do Estado, então tinha uma série de decisões naquele momento a serem tomadas sobre como você emagrece o Estado. Por sorte, a gente tinha passado 2007, a ideia do governo, naquela altura era o segundo mandato do governador, a ideia era tentar acumular recursos em 2007, aproveitar os juros altos, para que esses recursos rendessem e depois a gente pudesse fazer investimentos um pouco maiores. Então a gente entrou na crise de 2008 com o caixa cheio. A crise foi no final do ano de 2008. Mas mesmo com o caixa cheio, não era suficiente para o volume de queda de arrecadação. Então, a decisão entre onde é que você investe menos? É na saúde? É na educação? É na segurança pública? Assim, obviamente a gente tentou fazer o máximo que podia de eficiência, cortar a parte meio, né, que não gera serviço ao cidadão, mas não era suficiente, né? Os orçamentos estaduais, eles são primariamente orçamentos ligados à educação, saúde e segurança pública. Então, qualquer queda eventualmente vai tocar num desses três. Então, assim, como é que você decide? Nesse momento, eu diria, foi uma crise mais, não foi nem, digamos, de excesso de trabalho, mas uma crise de muito difícil decisão, obviamente em conjunto com a Assembleia, com o governador, tudo isso aqui foi um processo político complexo, mas tinha uma execução também que precisava acontecer de tal forma que as escolas não parassem, os hospitais não parassem, as delegacias não parassem. Foi um dos momentos mais, eu diria assim, moralmente difíceis da minha carreira, porque não havia escolhas fáceis. Nas outras crises, estava meio óbvio o que precisava ser feito, só que era difícil. No Covid, a gente tinha que virar uma empresa digital. Estava difícil, mas a gente sabia o que fazer. Na enchente do Rio Madeira, estava óbvio, eu tenho que dar um jeito de abastecer Rondônia. Tá difícil, eu vou precisar inventar coisas. Na crise lá, 2008, não tinha assim coisas óbvias. Olha, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para arrecadar mais? A sociedade está numa situação difícil. E a sociedade numa situação difícil faz com que ela arrecade menos. Então, uma resposta óbvia, olha, aumenta os impostos para manter tudo. Não vou aumentar imposto na hora que assim, o mundo está se acabando e o dinheiro está mais curto. Então, não havia coisas óbvias, como acho que em outras crises. Você falou uma coisa que eu achei interessante. Você falou que o patrimônio da Amazônia ele não gera dividendos na quantidade que deveria gerar para a população que mora aqui. O mercado de carbono no Brasil ainda é voluntário, né? Inclusive existe um projeto de lei que vai tornar isso obrigatório. Você acha que o mercado de carbono, a compensação de carbono, seria uma solução para que o povo da Amazônia fosse melhor remunerado, enfim, recebesse mais dividendos pelo seu patrimônio que está tão bem conservado assim e cuidaram tão bem dele? Olha, eu acho que o mercado de carbono é uma solução dentre muitas, né?
não gosto da ideia de os amazônidas serem remunerados por manter um parque nacional. Acho que é importante que haja trabalho, que haja produtividade, que haja emprego. Então, dentro do contexto de um plano que envolve desde ciência, para a gente aprender a usar a floresta melhor, dentro de um contexto que, por exemplo, envolva recomposição de parte da floresta desmatada, de preferência em busca de produtividade, de preferência para plantar mogno, cedro, cacau, açaí, o que quer que seja. Acho que o crédito de carbono entra nesse contexto e viabiliza algumas coisas que não seriam viáveis de outra forma. Posso te dar um exemplo? Nós somos investidores de uma empresa que está investindo em Roraima, comprou um pasto de mais ou menos 200 hectares. Um pasto bem pouco produtivo, a terra muito degradada. E está transformando esses 200 hectares em um sistema agroflorestal, plantando madeira, plantando desde mogno, cedro, pau de balsa, está plantando também açaí, cacau, mandioca, está plantando uma série de espécies de forma consorciada. Né? A vantagem do sistema agroflorestal é que ele traz de volta alguma biodiversidade. Né? Por exemplo, você traz de volta parte de pássaros e a vida silvestre, em boa parte volta. Ela não volta a biodiversidade por completo, até porque você está controlando em busca de produtividade. Mas volta ciclo de água, volta parte de armazenamento de carbono. Então, por exemplo, nessa área, nós estamos estimando que cada hectare vai passar a armazenar algo em torno a 200 a 300 toneladas de carbono. Num pasto é praticamente zero. Então, vai haver o armazenamento de 200 a 300 toneladas por hectare. Uma floresta nativa, intocada, varia, mas é algo em torno de 600 toneladas. Então, nós não vamos trazer uma floresta perfeita de volta. Vai ser metade de uma floresta. Mas isso já traz muitos benefícios de carbono e o carbono ajuda a viabilizar esse investimento. Então, por exemplo, nosso plano lá é pré-vender o carbono que vai ser acumulado ao longo dos anos, né? Porque carbono você plantou hoje, armazena um pouco no primeiro ano, um pouco no segundo, um pouco no terceiro, até o 15º ano. Mas isso viabiliza alguns investimentos que não daria para viabilizar sem o carbono. Nesse caso, sem o carbono seria muito difícil de fazer esse projeto. Então nós estamos olhando para oportunidades assim, onde o carbono ajuda a viabilizar coisas boas que geram emprego, que geram toda uma cadeia logística, que gera uma economia desde a madeira, gera segurança alimentar no território e muitos outros benefícios. O carbono podia ser um grande catalisador, então, desse processo de rematamento, né, que se chama, né? Inclusive, o grande patrocinador disso. Essa expressão foi você que criou? Rematamento? É só uma implicância, todo mundo focado em desmatamento. Desmatamento, exatamente. A minha hipótese é a seguinte: eu não gosto do termo desmatamento zero e nem das estratégias que são buscadas quando você cria uma obsessão por desmatamento zero. Eu sou super favorável ao desmatamento net zero. Net zero quer dizer o seguinte: a gente desmata mais ou menos 1 milhão de hectares por ano. Eu adoraria que a gente estivesse plantando 1.100.000 hectares por ano. Na prática, fazendo mais floresta do que a gente está desmatando. E a minha hipótese é o seguinte: se nós conseguirmos plantar 1 milhão de hectares, 1 milhão de hectares por ano é muito, mas se nós conseguirmos plantar 1 milhão de hectares por ano, o problema do desmatamento, na minha leitura, ele se dissolve, porque a oportunidade sustentável é tão grande, é tão mais rentável e
o empresário amazônico, ele não tem uma predileção pelo mercado negro, ele não tem uma predileção, é a única alternativa em maior parte dos municípios, você desmatar, você botar gado. Se a gente conseguir criar as condições para que ele invista em sistemas agroflorestais, em restauração florestal, em piscicultura, ou no que quer que seja, eu tenho certeza que ele vai, se isso aqui parecer atraente. E crédito de carbono é uma das formas disso ser atraente. Há outras. Por exemplo, eu acho que o BNDES já deveria ter linhas super subsidiadas para esse tipo de atividade. Sim. Todo mundo fala de Amazônia e vamos restaurar, vamos fazer, mas o que existe são recursos pequenos, projeto piloto. Isso aqui é uma região de 5 milhões de quilômetros quadrados. Esse projeto piloto não vai para lugar nenhum aqui. Denis, eu queria perguntar de você, o que você falaria para um investidor que está com dinheiro querendo investir e não conhece a região amazônica? De repente ele está querendo comprar uma fazenda lá em São Paulo, ou ele vai comprar uma mina lá em Minas Gerais, não sei. O que você diria para alguém que está pensando em investimento, está querendo investir e nunca ouviu falar da região amazônica? Isso depende muito do seu propósito. Se você está buscando ter um investimento de impacto e tem uma tolerância a risco alta, eu acho que a Amazônia oferece muitas oportunidades, com o caveat de que qualquer negócio tem aquela máxima antiga de que é o olho que engorda, o olho do dono que engorda o boi, né? Eu acho que ela tende a ser verdade na Amazônia e é um problema na Amazônia porque a região é tão vasta que você não consegue estar presente e realmente acompanhar. Então, tem muitas oportunidades na região. Eu olho, por exemplo, estávamos falando de Rondônia. Eu acho Rondônia um estado, se em 50 anos eles construíram tudo o que construíram, e eu recomendo, se você não está acreditando, vai lá em Ariquemes olhar. Ariquemes é uma cidade limpa, bonita, com calçada, com meio fio, coisa que até aqui em Manaus é difícil de ver. Então tem lugares, né, promissores, mas todo tipo de negócio requer conhecimento local, né? Requer que você entenda do que você está fazendo. Então, essa é uma restrição complexa aqui na Amazônia. Mesmo para a gente que está aqui, nós temos loja em Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul é longe, é difícil de administrar, de Manaus para Cruzeiro do Sul. Imagine, sei lá, de São Paulo para o interior. Então, os desafios não são triviais, né? Desde a qualidade da internet é ruim, tem uma série de problemas que são entraves. Então, eu diria que se você tem um apetite a risco razoável, que não seja o dinheiro da sua aposentadoria, a Amazônia apresenta oportunidades, mas também bastante risco. Entendi. Você queria comentar alguma coisa mais que eu acho que faltou nessa conversa? Olha, eu acho que um tema que é importante é entender um pouco o contexto também do momento da economia da região. E aí vocês cortam como acharem melhor. A Amazônia de hoje, ela é relativamente mais pobre do que ela já foi no passado. Se você olhar para Manaus já foi uma das capitais mais ricas do Brasil, em termos de PIB per capita. Não é mais. Agora está lá na rabiola.
Manaus é a 24ª. Manaus, na época que eu era secretário, Manaus era a 6ª em termos de PIB per capita brasileiro. Hoje é 24ª. Houve um empobrecimento dramático na região, na minha leitura, por escolhas equivocadas, principalmente de um foco em meio ambiente. Não é nem um foco excessivo, é um foco burro em meio ambiente. Você pode ser inteligente e focar em meio ambiente. O foco que houve aqui, na minha leitura, ele não foi muito inteligente. E ele plantou as sementes para um retorno de elevados níveis de desmatamento. Então, a região vive um momento de pobreza. Nós, historicamente, éramos um pouco melhores do que o Nordeste, hoje não é mais o caso. Então, indicadores de longevidade, indicadores de renda per capita, indicadores de educação, na Amazônia tendem a ser hoje os piores do Brasil. Nível África subsaariana. A temática política na Amazônia também se tornou mais complexa. O grau de polarização das nossas sociedades se tornou mais extremo, ficou muito claro. Manaus vota de um jeito, o interior vota de outro. Alguns estados votam de forma extremista para um lado, outros de forma extremista para o outro. Isso torna muito complexa a tarefa de tentar encontrar um meio campo, de tentar encontrar os espaços para onde nós vamos nos desenvolver. Eu chamo a atenção, por exemplo, agora para a questão do petróleo no Amapá, né? A questão do petróleo no Amapá, eu entendo perfeitamente a estratégia brasileira de tentar reduzir emissões de carbono, tentar fazer uma transição energética. É algo que precisa acontecer no mundo. Mas, vamos olhar para esse problema do ponto de vista do Amapá. O Amapá é um estado de 800 mil habitantes, mais ou menos. A Guiana é um país de 800 mil habitantes, e até com áreas bem parecidas. A Guiana, daqui a 10 anos, vai ser um país rico. Eles já estão explorando petróleo. Já estão explorando petróleo. O Amapá tem o mesmo potencial, é claro que ainda não foi perfurado tanto para descobrir, mas é possível que o Amapá seria parecido. Mas o Amapá não vai ser um país, não vai ser um estado rico daqui a 10 anos. E ele não vai ser um país / estado rico, em parte porque ele está no Brasil. Se ele fosse um país independente, ele seria. Isso me parece de uma crueldade bastante extraordinária, você sacrificar o futuro do Estado só pelo azar de ele estar dentro do Brasil. E não deveria ser um azar, né? Ser brasileiro. Então, eu entendo perfeitamente os critérios ambientais e eles precisam existir, mas também não pode ser uma punição tão severa assim, de você comprometer por completo o Estado do Amapá. Qual é a economia do Estado do Amapá hoje? O que produz o Estado do Amapá? Pode te falar, o Amapá produz ouro, coisinha, madeira, coisinha. A mineração já nem mais é tão relevante no Estado do Amapá. De onde vem a economia do Amapá? Vem de transferência federal. Assim, vem do Pires, passado lá em Brasília, vem de Bolsa Família. Assim, de certa forma, assim, uma economia meio degradante, né? É um pouco vergonhoso você ter uma população que produz pouco. Eu acho que esse problema se replica à Amazônia quase toda. É constrangedor você estar num lugar rico de biodiversidade e agora possivelmente rico de reserva de petróleo, e você vai escolher, isso aqui é uma escolha, né? É uma escolha nacional, você vai escolher permanecer pobre. O indicador de PIB per capita, por exemplo, do estado do Amapá, o país mais pobre da América do Sul é o Suriname, né? Tem PIB per capita de pouco menos de $5 mil.
o do Amapá é mais baixo do que do país mais pobre da América do Sul. E a gente, como nação, vai escolher mantê-los lá. Essa parece uma escolha muito cruel. Eu não estou necessariamente advogando você explorar o petróleo lá. Mas se você, como o Brasil, dentro da sua estratégia um pouco orgulhosa de se transformar numa potência ambiental, você tem que oferecer alternativas ao Amapá. Você tem que chegar para o Amapá e dizer, olha, ok, não vamos explorar esse petróleo, mas em troca, eu vou colocar aqui no Amapá a melhor universidade do Brasil. Eu vou trazer o ITA para cá, eu vou fazer o ITA e vou investir R$1 bilhão por ano aqui no Amapá, de tal forma que daqui a 30 anos o Amapá vai ser um centro de tecnologia, vai ter desenvolvido tanto a sua população que vai ter sido melhor do que explorar o petróleo. Então, eu acho que nós estamos num momento muito complexo de decisões no Brasil, e fazendo algumas decisões muito ruins a respeito da Amazônia, porque os efeitos, por exemplo, políticos dessa decisão vão ser duradouros. Já se tem a discussão de desmembrar o Ministério do Meio Ambiente, desmembrar o Ministério dos Povos Indígenas, mas isso é uma reação tosca a um problema verdadeiro. É um problema de que, no caso somente do Amapá, mas eu acho que ele se replica à região toda, você não dá alternativas econômicas a um povo que está inserido no meio de um patrimônio inacreditável de biodiversidade e, às vezes, mineral. Eu queria encerrar, você está falando de PIB per capita, né? Você falou dessa relação que tem do PIB per capita. Essa semana, por curiosidade, não sei se uma coincidência ou curiosidade, a gente estava produzindo um material sobre a economia da Amazônia e que a gente descobriu, eu até queria confirmar se isso é verdade ou não, o maior PIB per capita do Brasil, a cidade com o maior PIB per capita do Brasil está dentro da Amazônia. E a pior cidade com o menor PIB per capita também está dentro da Amazônia. A maior cidade, Canaã dos Carajás, no Pará, fruto, a gente não precisa falar mineração, numa área florestal que é usada 2% e a floresta toda está mantida em pé. Se você olhar em volta da floresta de Carajás, está tudo desmatado. Então a mineração conservou a floresta e oferece esse incrível rendimento, é R$600 mil ano, PIB per capita. E essa outra cidade, o menor PIB per capita, R$4 mil ano, fica no Maranhão. Eu achei incrível isso, eu falei, não pode ser verdade. E você acabou de falar exatamente isso. Eu acho que a Amazônia é um retrato do país, do Brasil, essa disparidade de realidades. É um retrato de um Brasil pior do que o Brasil médio, porque pior, inclusive, do que o Nordeste. Nós nos tornamos piores do que o Nordeste. Sim, é inacreditável. Inacreditável. E você pedir, de novo, que uma população permaneça nesse nível de pobreza, sem alternativa econômica, no meio de um patrimônio como a Amazônia, é cruel. Eu diria que é um crime, né? E acho que não vai dar certo. Uma hora... Você acha que o povo pode se rebelar uma hora, Denis? Eu não acho. Ou ele não vai ter nem força para isso? A rebelião está hoje no Congresso. O governo não consegue, e o governo não vai ter apoio. Teve audiência no Congresso a respeito da BR-319, todos os membros do Congresso do Amazonas corretamente se insurgiram. E, de novo, a BR-319 é um tema para discussão. Mas, se você quer impor barreiras a fazer a BR-319, proponha algo em troca. De novo, proponha, olha, eu vou transferir 10% do recurso de ciência e tecnologia do Brasil para Manaus e para Boa Vista. Aí eu acho que a gente conversa. Aí eu acho que, olha, tá bom. Não tem problema, né? Podemos conviver sem, né? Vamos pensar se isso aqui compensa ter uma estrada ou não.
Mas hoje não tem nada na mesa. Hoje, na mesa, o que tem é, olha, vocês vão... Tem duas alternativas. Vocês vão ficar pobres, sem estrada, com a floresta conservada, ou vocês vão ficar um pouquinho mais ricos, com uma estrada e com menos floresta. Essas são duas opções muito ruins. A gente precisa encontrar alternativas. E o Brasil não está... O Brasil não tem uma visão do que ele quer da Amazônia. Acho que precisa ser construído. Olha, Denis, obrigado. Agradeço bastante. Obrigado.